Olá, aqui é o Gonçalo de novo. Como é que você está? Eu hoje tenho a oportunidade de novo de vir a falar com você e a compartilhar algumas percepções que eu tenho, de algumas observações que eu faço e que eu quero trazer para que você também analise elas e daqui a pouco, se fazem sentido, você possa avaliar a possibilidade de mudar elas, tanto se você é homem ou você se é mulher, ajudar a que os homens percebam isso, essas mudanças que precisam ser feitas. Eu estou continuando em uma, digamos, série de vídeos que eu estou fazendo, que eu estou falando do masculino, dos homens, do masculino do planeta. E hoje eu senti muito forte aqui de falar sobre homens covardes, medo de amar e comportamentos afins. Então, eu vou ir trazendo algumas coisas que eu tenho percebido, que eu tenho visto assim em comportamentos que nós homens podemos chegar a ter ou em algum momento tivemos e que precisam ser mudados, modificados, porque a nova Terra, o novo paradigma de relacionamento, o novo paradigma de comportamento não vai permitir, não vai aceitar esse tipo de comportamentos. E uma das coisas pelas quais eu quero começar é pela covardia o desrespeito ou da violência, seja de qualquer nível, em qualquer tipo de sutileza, se se pode chamar de sutileza, proferida principalmente hoje, quero falar proferida contra as mulheres. Parece que fosse algo extremadamente óbvio, ao ponto de não ter nem que gravar um vídeo falando disso. Só que a realidade nos mostra no dia a dia que não é tão óbvio assim. Porque se fosse tão óbvio assim, não estaria acontecendo. E é algo que acontece diariamente, que é o fato de homens com um comportamento agressivo amedrontar a mulheres em diversas formas, em diversos níveis ou camadas de sutileza, e às vezes sem sutileza nenhuma, como por exemplo gritando para uma mulher ou às vezes até chegando a bater nela. Então, se eu ficar olhando, digamos, direcionando este vídeo para falar com as mulheres, eu acredito que não seria tão interessante como para falar com você, homem, que você faz isso. Então, eu vou pedir uma licença para as mulheres que estão assistindo este vídeo e que saibam que eu, neste momento, estou falando com os homens particularmente, porque você como mulher, muitas vezes, independentemente de um posicionamento que você precisa adotar também, adotar assim para a sua vida, muitas vezes se encontra em situações de medo, de angústia, de tristeza, de desesperação, às vezes, de ter que lidar com esse tipo de comportamentos. Então, é difícil tomar decisões desde esse lugar, mesmo que não é impossível, mas é bem mais difícil. E eu sinto hoje, especificamente, de falar com os homens. Então, eu quero ter uma conversa, assim, quase que de homem para homem, em relação a esses comportamentos. E que seja uma reflexão. O intuito é ser um ambiente de reflexão, que às vezes possa soar um pouco mais forte, assim, quase como uma exortação, e isso vai ficar dentro da sua consciência. Talvez você seja uma das pessoas que você acredita que você não é um agressor. Isso acontece. Às vezes você está em um estado de comportamento, um padrão de pensamento, de sentimentos, de emoções, que reflete em seus comportamentos de uma forma tão arraigada, de uma forma tão profunda e há tantos anos, que você
realmente acredita que você não é um agressor, que você não é violento, que você não invade a sua parceira, a sua esposa, a sua namorada, as suas irmãs, ou a sua mãe mesmo, ou a sua filha também, com o seu comportamento. Mas eu quero convidar você a pensar agora, realmente, será que você não é agressivo? Será mesmo que você não tem comportamentos sutis, mesmo que sejam muito sutis, que eles não deixam transparecer uma agressão, uma violência? Gonçalo, que tipo de comportamento? Então a gente poderia ir de um nível de maior gravidade ou menos sutileza para níveis mais sutis, ou seja, aquelas coisas que são quase imperceptíveis. Então poderíamos começar com estupros, com abusos, com violência física proferida com mulheres. Então, aí já temos um primeiro ponto. Será que você não faz isso? Eu deixo esse espaço aqui para você refletir. Mas vamos supor que você seja essa pessoa que está assistindo este vídeo, que você já tem um nível de consciência mais expandido, que você já está na reforma íntima, que você está longe desse tipo de comportamentos tão violentos, tão criminosos. Você não é essa pessoa. Então podemos ir para um nível de sutileza um pouco menor, assim, ou maior no caso. Você não gera esses comportamentos assim, mas talvez você seja uma pessoa que bate em uma mulher. E aí? Será que você é uma dessas pessoas que em algum momento bateu? Que você justifica isso de alguma forma? Que você de alguma forma acredita que tem direito a fazer isso com uma mulher? Eu estou falando hoje especificamente com mulher, ou seja, do homem para com a mulher. Poderia falar com criança, poderia falar com até animais, ou outros homens mesmo também, porque ao final de contas. Mas eu quero falar hoje especificamente de homens para com mulheres, relacionamento mesmo. Talvez você não bate nelas. Não, Gonçalo, eu não. Talvez uma vez eu tive assim uma sensação, mas não aconteceu. Mas será que você bate nas coisas? Você joga as coisas? Bate, dá um tapa na porta? Você pega um objeto e joga ele? Será que faz isso? Porque isso também está muito próximo. Qual é o limite assim entre você jogar uma coisa, dar um tapa na porta, em fazer isso, ou bater na pessoa? Está muito perto, muito perto. Será que você faz isso? Que você não bate na sua esposa, mas você dá um tapa na mesa e gera esse medo, espalha esse medo pela sua casa? Os seus filhos sentem esse medo de você? É para refletir também. Talvez você não bate em nada. Realmente você não mexe em nenhum objeto material, mas você grita o tempo todo. Grita com sua esposa, grita com as pessoas, grita com as esposas de outras pessoas, grita com sua filha, você grita com sua mãe, você grita com sua irmã, grita com a sua secretária. Você não grita com sua chefe, porque se você faz isso, provavelmente você seja covarde. E se você é covarde, dificilmente você vai fazer isso com a pessoa que é sua chefe, porque você dela tem medo. Mas Gonçalo, eu não sou essa pessoa, então tá tudo bem. Você não precisa se sentir, digamos, identificado com isso. Mas se a gente continuar falando, a gente for para outro nível de sutileza, você não é uma pessoa que grita,
mas você fala coisas que são bem agressivas. Só que fala num tom manso, fala assim de uma forma leve, assim, quase que como se você não estivesse agredindo a ninguém. Mas você está, e você sabe. Você fala algumas coisas que você sabe que elas vão ferir. E às vezes pode ser uma ameaça. Uma ameaça como, por exemplo, afastar um filho da sua mãe, ou se você é uma pessoa que provê financeiramente a sua esposa, a sua família, talvez você seja uma pessoa que ameaça com cortar essa espécie de suministro de provisão, ou até você não vai cortar, mas você fica dando essa provisão, digamos, esse suministro de proteção financeira de forma homeopática, para que essa pessoa se sinta o tempo todo presa nas suas vontades. E será que você não utiliza esse recurso, que na sua percepção é tão valioso, para manipular as vontades sexuais da sua parceira? Porque tem muitas pessoas que fazem isso. Ou também tem outras pessoas que já em algum momento casaram, o homem se esforçou, comprou uma casa, e depois desse momento só resolve ficar sentado vendo a TV. Só resolve ficar saindo com os amigos, ficando sexta, sábado, domingo, fora de casa, bêbado, sem dar nenhum tipo de explicação à sua esposa. E ela nem pode nem perguntar, porque como você vai responder? Será que você tem esse direito de gerar esse medo, de gerar essa sensação, esse sentimento na sua família, na sua esposa? Ou ficar em uma situação totalmente passiva, enquanto ela vê você praticamente perder o tempo? Isso também é agressivo. Isso também é violento. Olha como a gente foi de um ponto de vista muito, muito agressivo a coisas que aparentemente são parte somente da sua vida. Ou seja, não envolvem a mais ninguém, mas envolvem. E se a gente continuar assim em outros pontos assim que são mais sutis ainda? Por exemplo, será que você respeita verdadeiramente a vontade da sua esposa? Todas as vontades. A vontade de quando ela quer ir para um lugar, respeita. Eu não digo que você tenha que concordar com tudo, mas você respeitar. Respeitar assim de você não intervir na vontade dela. Ou seja, se ela quiser fazer alguma coisa, você realmente deixar que ela faça. Sem você sutilmente gerar um ambiente que seja hostil ao ponto de que a vontade dela esteja cercenada pelo ambiente que você criou. Isso também é agressivo. Isso também é violento. Mas também tem outras coisas que são agressivas e violentas e que parecem não ser. São mais sutis ainda. Como, por exemplo, se ela está contando com você para alguma coisa, ela está esperando você para alguma coisa, e isso envolve de você proporcionar uma proteção para ela. Ou seja, ela está esperando você em algum lugar e você tem que procurar ela, ou ela está enviando uma mensagem para você e você não sabe o que ela precisa e ela está aguardando por você e você não responde. Ou ela está durante o dia todo com um monte de problemas na sua cabeça, com um monte de situações que ela está vivendo,
que você desconhece, porque você não pergunta, porque você não se importa por isso, você não escuta ela, você só se aproxima quando você tem algum interesse sexual, sem considerar se ela tem vontade ou não tem vontade, achando que a vontade sexual de você, ela vai ser espelhada imediatamente nela, quando não é assim, realmente não é assim. As pessoas têm as suas próprias vontades, seus próprios momentos e têm seus tempos. E isso é outro nível de agressão, outro nível de violência. É você impor a tua vontade sobre a vontade dela. Então a gente foi desde um ambiente mais hostil a pequenos detalhes, a pequenas coisinhas, que são detalhes do dia a dia. Não responder uma mensagem, vou dar um tapa na mesa, você não escutar respeitosamente, quando ela está falando com você, você atropelar o que ela fala, não deixar que ela se expresse, controlar se ela veste de alguma forma ou veste de outra forma, controlar com quem ela fala, controlar o que a vida dela, as vontades dela. Eu não estou falando de secretos e coisas assim. Estou falando simplesmente de vontades do dia a dia. Julgar, criticar, fazer piadinhas. Todas essas coisas são agressivas. Mas eu quero explicar por que são agressivas. Porque talvez pareça como que é muito assim, como que eu estou sendo muito drástico, assim como... Mas eu quero explicar por que que é agressivo. É agressivo pelo seguinte: as pessoas, todas as pessoas, nós temos a nossa capacidade, a nossa faculdade de nós escolhermos. Isso parece uma obviedade, mas é importante repetir isso. Você pode escolher o tempo todo o que você fazer. Quando você não escolhe e você está agindo conforme uma vontade que vem de fora de você, você imediatamente está sendo, digamos, está operando uma coerção em você. Ou seja, a tua essência, a tua vontade, a tua livre expressão, ela não está se manifestando. Ela está sendo moldada por um fator externo. Nesse momento, você está sendo violentada ou violentado. No caso, estou falando com você, homem. Você está sendo violentado. Ou seja, no momento em que você está fazendo alguma coisa que você não quer, ou seja, essa coisa não foi processada pela tua consciência, pela sua consciência internamente, você chegou ao nível de convencimento, ao nível de reflexão, que você disse, eu quero realmente fazer isso, e você faz isso. Quando isso não acontece dessa forma, você está agindo por coerção, agindo por você querer evitar uma dor, querer evitar um problema. Então, quando nós falamos desse estado, digamos, de ausência de consciência ou reflexão na hora de tomar uma decisão, isso pode ser em pequenas coisinhas ou em coisas grandes também. No caso que eu estava falando de uma vontade ao ponto de chegar uma mulher e um homem a um estupro, ou seja, uma vontade totalmente ausente de uma das partes de se relacionar sexualmente e a outra domina, manipula completamente o corpo físico dela. Só que isso é muito ruim, Só que esse comportamento ele pode ser levado a outro tipo de grandeza, uma grandeza menor, ou seja, uma escala, uma proporção menor. Que qual é? É você manipular pequenos ambientes, pequenas decisões, pequenos momentos com comportamentos similares. Ou seja, você cria um comportamento através de atitudes conscientes e principalmente muitas delas inconscientes. Inconsciente porque você não para estudar elas, para fazer autoestudo. Se você parar para você fazer autoestudo e analisar o seu comportamento
e deixar espaço, dar lugar para que a sua parceira fale para você essas coisas que você está falhando e você aceitar com amor, você aceitar com respeito e você não ficar brigando, você aprenderia muito. Você teria a oportunidade de crescer e evoluir muito. Só que talvez você esteja no lugar de, quando alguém fala algo para você, você fecha totalmente, bloqueia, rejeita e bate boca talvez com essa pessoa. Para quê? Para que ela não mostre algo que você precisa mudar. Você sabe que precisa mudar, mas como você talvez não quer mudar, tem essa atitude. Gonçalo, eu não sou assim. Tá tudo bem, você não precisa pegar isso como que eu estou falando com você. Você pode compartilhar com alguma pessoa que você conheça, que é assim. Mas percebeu que o comportamento é o mesmo? Quanto mais consciência você tem, mais você expande a consciência, você vai estar mais ligado nesses pequenos detalhes menores que sejam igual, digamos, de importante que uma situação maior, como é um abuso sobre o corpo físico de uma pessoa. No caso, em algo menor será que a resposta que a sua esposa está dando para você é a que realmente ela quer dar? Ou é a que ela aprendeu a dar para você para que você fique confortável e não brigue com ela? Ou você fique confortável e você não faça algo que possa prejudicar a ela ou a seus filhos? Porque ela pensa em ela, pensa em seus filhos, e às vezes tem homens que não pensam tanto assim em seus filhos. Eles estão dispostos a brigar, inclusive, com a sua esposa e colocar os filhos como uma espécie de instrumento de persuasão, digamos. Então, esse é outro nível de agressão, de violência. Quanto mais consciência você vai tendo, nós vamos expandindo a nossa consciência, a gente vai chegando a ir atrás de sutilezas cada vez maiores, ou seja, de você perguntar para sua esposa se realmente ela quer ouvir algo que você tem para compartilhar, ao invés de você chegar jogando os seus problemas sobre ela. Você talvez pode chegar e consultar como é que ela está e perguntar se ela quer compartilhar algo com você, ao invés de você falar para ela, me fala aí logo que eu quero saber. Ou seja, ficar respeitando os momentos e as vontades de cada um. Por quê? Porque isso vai fazer com que cada um esteja elaborando as suas próprias vontades, e nessa elaboração de suas próprias vontades, ou seja, a consciência permeando os seus comportamentos, os seus pensamentos, os seus sentimentos, aí vocês vão chegar a um estado em que cada coisa que um faça vai ser totalmente escolhida conscientemente, e o outro vai agradar, o outro vai gostar do que o outro escolheu, só pelo fato de que o outro está sendo quem ele é e não está sendo uma personagem, uma máscara que só está querendo agradar você. Isso é um tanto quanto diferente no paradigma que nós vivemos. Por quê? Porque nós estamos acostumados a que nós temos que fazer as coisas para agradar os outros e que os outros têm que fazer as coisas para nos agradar. Entendido dessa forma, as duas pessoas estão deixando de ser quem elas são para se tornar quienes os outros querem que você seja. Isso, a princípio, pode parecer até que um pouco vantajoso, como que proporcionasse uma vantagem assim para quem está sendo beneficiado com isso. Só que ao longo prazo, e não tão longo já, você vai perceber de que isso é muito ruim, porque você não conhece a outra pessoa e você não deixa que a outra pessoa expresse quem realmente ela é. E se você soubesse de fato, você percebesse de fato quão maravilhoso é que a sua esposa seja quem ela é, quem ela nasceu para ser, a sua essência, a máxima expressão da sua beleza, da sua sofisticação, da sua pureza,
você gostaria mais dela que da esposa que você tem hoje, pelo fato de você ser quem você é. O seu lugar, a sua posição está impedindo que ela seja a pessoa que você gostaria mais que ela seja. Só que você não conhece essa versão dela, porque você tem esses comportamentos. E é claro que ela também precisa modificar esses comportamentos, para que você também entre em um lugar, no seu lugar, lugar que corresponde mais próximo, o mais próximo possível de um sagrado masculino, de um masculino na sua máxima expressão, ou seja, um masculino que o feminino olha para o masculino e considera agradável, gosta, não sente nem medo, nem rejeição, nem pânico, nem se sente amedrontada, nem se sente ameaçada, nem se sente ferida, nem gera preocupações para o futuro. Simplesmente ela é. E naturalmente vai sentir essa atração por esse feminino, por esse masculino, próximo do sagrado, ou sagrado já mesmo, sagrado masculino mesmo. E que isso vai mudar completamente o paradigma de relacionamento. Completamente. Que é assim como terá que ser na nova terra. Porque todas essas mentiras, ou as verdades omitidas, ou os desentendimentos, ou o desamor, que hoje está sendo mascarado pelo dia a dia, pelas atividades que estão o tempo todo abafando essas verdades, todas elas vão vir à tona. Você já sabe isso, você já está sentindo isso, você está percebendo de que todas essas verdades estão vindo à tona e que uma hora vai vir tudo isso também para você. Então, nós temos a oportunidade de estar o tempo todo olhando para a gente, e nós sabemos que precisamos melhorar muito, precisamos evoluir muito, precisamos nos desenvolver, precisamos analisar as coisas que nós fazemos, os comportamentos que nós temos, as decisões que nós tomamos, as responsabilidades que abraçamos ou não abraçamos, os resultados que nós trazemos ou não trazemos. E em função disso, olhar para isso, assumir a responsabilidade. A responsabilidade a vezes traz dor, pegar essa dor, abraçar essa dor, utilizar isso como combustível para gerar as mudanças que nós homens precisamos gerar, e se de fato ter um comportamento diferente para que as mulheres possam ser quem elas realmente querem ser e não quem elas tiveram que ser para poder lidar com um masculino doente. Eu quero deixar o vídeo por aqui, um vídeo relativamente curtinho. Eu senti de falar isso, de compartilhar com isso. Há muitas coisas que eu não tenho falado aqui, que você provavelmente percebeu, enxergou, você conhece, você vivencia, que oportunamente irei falando elas também, mas hoje eu queria trazer essa mensagem nesse vídeo, falando dessas atitudes covardes dos homens, que precisam ser mudadas. Essa covardia tem a ver com o medo de ser amado, de se sentir amado também. Isso reflete em comportamentos afins, ou seja, essa covardia, esse medo, esse estado de agressão, de violência, ele permeia várias realidades de seu dia a dia. Seu trabalho, com sua filha, com seu filho, com seu marido, com sua esposa, o tempo todo. Então, quanto mais a gente se esforça por mudar, por fazer essa mudança real, de você se tornar essa pessoa que você vai sentir orgulho de você e a sua esposa também, mais nós iremos acessando as sutilezas ao ponto de praticamente serar isso e não sermos esses seres sagrados masculinos. Lembrando que serar é uma espécie de jeito de falar, nós temos a eternidade para evoluir e sempre vamos poder estar evoluindo.
não vamos zerar a evolução, digamos. Então, deixo essa mensagem por aqui. Obrigado.